Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, amigos ouvintes da Santa e Bendita Palavra do Senhor, vamos dar início à nossa live, né? A nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, mais uma, a quinta, pela misericórdia de Deus, se não me falha a memória. Estamos aqui. A lição de hoje é a lição de número 4, 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente, o tema da nossa lição. Então vamos orar a Deus para darmos início ao nosso trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento entramos em tua santa e augusta presença. Somos gratos a Ti por esta grande oportunidade. Cobre-nos debaixo do Teu sangue carmesim, em nome de Jesus. Amém. Vamos inverter um pouquinho a ordem, né? Vamos deixar o louvor para o final. Vamos já darmos início à nossa aula. Estamos estudando no segundo trimestre, o qual o tema da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o pastor Luiz Carlos Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus em Fátima, aqui no estado da Bahia. Tá bom? Hoje estudaremos a lição de número 4, 26 de abril de 2020. Tema da nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Texto áureo. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, você que não tem revista e quiser nos acompanhar, abra na carta aos Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Será o texto bíblico, tá bom, que iremos analisar nesta manhã. Leitura bíblica em classe. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Efésios 1, a partir do versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Nesta manhã, nós teremos 3 objetivos específicos em cada tópico
nós teremos um objetivo a ser alcançado. Pedimos a Deus, né, pela revelação e direção do Espírito Santo, que possamos alcançar esses 3 objetivos nesta manhã. Primeiro, a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai tratar acerca de herança. O relacionamento entre nós e Deus é relação de filhos com pai, né? Nós fomos adotados, segundo a definição do apóstolo Paulo aqui em Efésios. Então, nós fomos adotados, nós somos eleitos, nós fomos adotados como filhos, né? Então, obviamente, o nosso pai, ele tem herança para nós. E nós vamos tratar acerca dessa herança, né, que o pai nos deu. No segundo tópico, iremos salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Então, vai tratar de beneplácito, de favor, né, da grandiosidade. Obviamente, servimos a um Deus grande. Então, a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. No terceiro tópico, se o Espírito de Deus assim nos conceder, nos der graça, o nosso objetivo é analisarmos o exemplo de exaltação em Cristo, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Bem, o comentarista da nossa lição é o digníssimo pastor Douglas Batista, ele que está comentando a lição desse segundo trimestre do ano de 2020. Aqui, na introdução, o nosso comentarista diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, versículo 15 e 16, oração intercessória, versículos 17 a 19, e confissão de louvor e exaltação, Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, o comentarista da nossa lição, pastor Douglas Batista, ele nos mostra que na conclusão do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, nós iremos analisarmos, né? Nós iremos analisarmos 3 coisas fundamentais na conclusão, né, deste capítulo. E, obviamente, essa lição de número 4, ela nos faz um resumo, ela fecha, né, com uma oração tudo que foi tratado nas 3 primeiras lições e, desta forma, fazendo a conclusão do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ação de graças, intercessão, confissão e de louvor e exaltação. Então, vamos partir para o primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esperança da vocação. Tá? O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, vamos tratar nessa primeira divisão acerca de herança. Há entre os teólogos, né, uma polêmica. Há uns que entendem, né, que esta graça, né, que esta
herança, ela é de que é dada pelo pai, tudo bem, mas uns entendem que é uma determinação do pai, né? Vamos ler para entendermos melhor. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Versículo 16. Né? E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então, aqui ele faz um resumo, desde do versículo 3, do primeiro capítulo, até o versículo 14. Então, resumo, vírgula, né? Aqui ele está fazendo oração e agradecimento por tudo isso, por todos esses assuntos que já foram tratados, né, nas lições anteriores. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, espírito de sabedoria, obviamente, aqui não trata da sabedoria natural, né? Aqui trata da sabedoria proveniente do Pai por intermédio de revelação do Espírito do Senhor. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse: Pai, graças te dou, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, revelou como? Por intermédio do Espírito de sabedoria. Né? A palavra de Deus nos diz que o amor a Deus é o princípio de toda sabedoria. O conhecimento de Deus é o princípio de toda sabedoria. De quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo número 15. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, neste primeiro tópico, neste primeiro subtópico do primeiro tópico, o apóstolo Paulo ele está fazendo ação de graças, ou seja, ele está agradecendo a Deus, né, por ter nos elegido, por ter predestinado a sua igreja, né, preparado antes mesmo da fundação dos séculos a morada, o destino e o galardão dos salvos. E como também a filiação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a declaração do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas o Evangelho de São João, no capítulo 1, o apóstolo João nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é sobre essa filiação, né, e o dom do Espírito Santo que o apóstolo Paulo ele está fazendo ações de graças a Deus em oração por intermédio dos Efésios e de todos os salvos. No segundo subtópico do primeiro tópico, trata-se a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Versículo 18. Glória a Deus.